primeira vez que eu vou para uma escavação arqueológica como um estagiário, como aluno, foi em 2005 aqui na Lapa do Santo, sob a coordenação do Renato Kipnis. E aí foi quando eu me encantei pela arqueologia de vez e decidi que eu queria fazer isso, né? Desde então, eu retornei para a Lapa do Santo diversas vezes como aluno, no âmbito do projeto FAPESP do Walter. E num certo momento eu decidi que eu iria estudar as práticas funerárias, porque eu percebi, na verdade, que era um tema, como eu estava aqui escavando no dia a dia, eu via, né, todos os dias esses sepultamentos, aquilo foi me chamando muita atenção, aquilo era muito diferente, né, uma cabeça decapitada, os ossos quebrados, né, as estruturas de blocos, aquilo não era uma coisa, aquilo me parecia uma coisa assim fascinante e me estranhava que ninguém falava daquilo, né. E aí conversando com meus colegas mais velhos, com os meus colegas veteranos e também motivado pelo próprio Renato, eu percebi que era uma área interessante que ainda não tinha sido devidamente pensada. E foi aí que eu decidi começar o meu mestrado justamente com as práticas funerárias na região de Lagoa Santa e esse caso específico da Lapa do Santo, né. Em 2009 as escavações do projeto do Walter foram encerradas, né, e não se tinha muita perspectiva de retomar, pelo menos não no curto prazo, as escavações na Lapa do Santo. Como eu me animei muito com o sítio por causa do meu mestrado, eu fui buscar alternativas para poder dar continuidade a esses trabalhos. E em 2011 eu consegui o financiamento do Instituto Max Planck na Alemanha para retomar os trabalhos aqui. E aí foi legal porque a gente tinha essa bagagem do projeto anterior, né, a gente não estava começando do zero, muito pelo contrário. A gente já podia, vamos dizer assim, aperfeiçoar aquilo que já era muito bom, né? E um dos aspectos que desde o começo eu e o Rodrigo a gente queria era uma equipe muito interdisciplinar, né, para que não tivesse nenhum aspecto do sítio que fosse ser negligenciado. E aí a gente começou a montar essa equipe em 2011, que é a equipe que vem crescendo a cada ano, e a gente tem especialistas das mais diversas áreas, né? Eu acho que se eu enumerar eu vou esquecer alguém, mas assim, a gente tem a Rimena Villagrán trabalhando com a micromorfologia, a Célia Boiadian trabalhando com os microvestígios, a Rita Schill trabalhando com a antracologia, os colaboradores na Alemanha trabalhando com DNA, eu mesmo trabalhando com toda a parte de virtualização dos acervos, da craniometria, das estatísticas, processo de formação também. O Rodrigo, que foca muito na questão da curadoria, que vem aperfeiçoando essas técnicas de curadoria, os estudos das patologias dentais, da saúde bucal. Tem agora a parte também de paleoparasitologia, que a gente faz em colaboração com a Fiocruz, com a Lena Inês e o professor Anderson Lírio do Museu Nacional. Tem também uma colaboração com o Carl Reinhardt, de Nebraska, em busca de pólen, né, para fazer constituição ambiental também. Que eu lembre de cabeça agora são essas, né? E a equipe, em média, aqui ela fica com 25 pessoas, né, incluindo o pessoal que fica na base fazendo a curadoria. Um aspecto central do projeto também, que para mim é fundamental, é o aspecto da documentação arqueológica. Então a gente tenta, né, ao máximo possível, fazer a melhor documentação arqueológica que a gente é capaz. Desde a escavação, onde tudo é documentado, são feitos modelos tridimensionais, todo tipo de amostragem possível que a gente conhece, a gente tenta fazer, né, seguindo todos os protocolos. Tem um sistema informatizado, né, de banco de dados, que permite uma agilidade para uma escavação grande como essa, que a gente sai do campo com o material todo curado, pronto para ser analisado pelo pesquisador interessado, né. Isso faz muita diferença, porque não é tão comum na arqueologia, né. Geralmente isso vai ser curado lá para frente. Então a gente tem esse esforço muito grande de já sair daqui com tudo curado, lavado, identificado, triado, né, e guardado. Isso também demandou um esforço muito grande da equipe para se adaptar a essas novas tecnologias, por assim dizer, né? Nos primeiros anos foi mais complicado. Mas hoje a gente tem muita gente que já veio ao sítio, né, e que conhece o protocolo e que hoje em dia a equipe roda praticamente sozinha, né? Todo mundo conhece as coisas que têm que ser feitas. E outro aspecto que eu acho que vale ressaltar é que a gente faz questão, vem muito aluno, né? Hoje em dia ainda tem uma carência ainda muito grande de campos acadêmicos para os alunos de graduação de arqueologia, que é uma coisa nova também, né? E a Lapa do Santo é um desses espaços onde eles podem vir, podem aprender, podem, mais do que isso, se conhecer uns aos outros, né? Então a gente tenta ao máximo trazer gente de todas as regiões do Brasil. Tem gente do Sul, de Santa Catarina, de Minas, claro, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Goiás. Então a gente tenta fazer um balanço para todas essas regiões estarem representadas, para conhecerem o trabalho que a gente está fazendo aqui, né, trazer a experiência deles para que eles se conheçam, né? Eu acho que isso é importante também. A gente tenta fazer ao máximo possível isso. A região de Lagoa Santa é uma das regiões arqueológicas, paleontológicas e espeleológicas mais antigas da América. Mais antiga que eu digo é conhecida há mais tempo, né, por pesquisadores e moradores da região. Ela ganhou notoriedade no século XIX, na primeira metade do século XIX, porque aqui foram encontrados
um abundante registro fóssil da fauna extinta, da megafauna extinta, e diversos esqueletos humanos, né? E o Peter Lund, que foi o naturalista dinamarquês que primeiro investigou aqui as cavernas da região, sugeriu que possivelmente a megafauna e o homem teriam coexistido, o que, se hoje ainda é um tema que levanta muito interesse, há 170 anos atrás era uma ideia verdadeiramente revolucionária. E a partir dessas ideias originais de Lund, né, de 1830, uma série de grupos de pesquisas dos mais diferentes lugares do mundo, os franceses, americanos, ingleses e, claro, os brasileiros, né, retornam à região de Lagoa Santa para tentar investigar isso que ficou conhecido como o dilema de Lund, né? Teria o homem coexistido com a megafauna, né? E nesse sentido, né, no âmbito desses esforços, mais recentemente, em 2011, o Walter Neves, professor da Universidade de São Paulo, deu início a um grande projeto temático FAPESP chamado Origens e Microevolução do Homem na América, que, dentre seus diversos objetivos, né, ele intencionava encontrar novos sítios na região de Lagoa Santa que pudessem ser escavados por técnicas mais modernas de documentação arqueológica. Porque a maioria dessas expedições que eu mencionei anteriormente foram realizadas há muito tempo atrás, quando se fazia arqueologia de uma outra maneira, claro, né? E então, no âmbito desses esforços de encontrar novos sítios, é que se identificou, em 2001, o potencial da Lapa do Santo, que, claro, já era conhecida para os moradores da região desde sempre, né? Quem descobriu a Lapa do Santo foram só os cientistas, né? E aí se deu início às escavações em 2001, sob a coordenação do Renato Kipnis, e entre 2001 e 2009 as escavações prosseguiram no âmbito desse projeto temático. E a Lapa do Santo acabou revelando não apenas um depósito arqueológico extremamente rico, mas com uma série de, vamos dizer, surpresas que a gente não esperava encontrar. E dentre elas, a própria espessura desse pacote sedimentar, são 5 metros de sedimento antropogênico que foi acumulado em menos de 4.000 anos. E o que acabou sendo o foco das minhas pesquisas, a questão das práticas funerárias, que apesar de ter tido todas essas inúmeras equipes de pesquisas, dezenas de sítios que foram escavados na região de Lagoa Santa, centenas de esqueletos que foram exumados, muito pouco se falava sobre as práticas mortuárias, porque o paradigma de pesquisa na região estava muito focado na questão da coexistência ou na questão da craniometria, né? Enquanto que outras questões mais relacionadas com os aspectos simbólicos e culturais não eram centrais. Começou a ficar claro pela própria evidência que a gente escavava que tinham coisas muito diferentes aqui. Então, cada sepultamento que a gente escavava, exumava, era diferente um do outro para começo de conversa, né? Então isso já chamou muita atenção, na verdade, do Renato lá atrás. O Renato começou a perceber que tinha uma alta variabilidade de práticas funerárias na região, né? E começou a achar que aquilo podia trazer novas informações sobre esses grupos que habitavam a região há 10.000 anos atrás. E ao término da etapa de 2009, tinham 26 sepultamentos humanos exumados, e eu me debrucei a estudar e olhar em detalhes esses sepultamentos, e comecei a perceber que essa variabilidade era ampla, mas tampouco era aleatória, né? Ela era muito bem estruturada em diferentes tipos de padrões funerários, né, que a gente definiu, os padrões, e que mais do que isso, esses padrões eles iam se transformando ao longo do tempo, né? O que contrasta com outros elementos da cultura material desses grupos, que era mais estável, né? O que é natural de se esperar, que os artefatos mais utilitários não mudassem tanto, e que a gente tem que olhar para esses aspectos mais simbólicos para perceber que, assim como hoje, há 10.000 anos atrás, essa região aqui do Brasil Central já era populada por grupos absolutamente diversos nas suas práticas culturais e ainda, quem sabe, até linguísticas e simbólicas, ainda que esteja além das nossas capacidades. Mas eu gosto de pensar que, de fato, esses grupos eram muito diferentes entre si no que diz respeito à sua cultura, não apenas material, mas também simbólica. Acho que poucas outras disciplinas são tão interdisciplinares, multidisciplinares como a arqueologia, né? Porque basicamente tudo que a gente encontra no sítio arqueológico vai nos trazer informações para reconstituir como era o modo de vida desses grupos de antigamente. Na Lapa do Santo, a gente tem uma ampla gama de diferentes tipos de materiais arqueológicos que a gente encontra, que demandam estudos específicos e que trazem informações sobre aspectos específicos também da vida dessas pessoas. Então, a gente tem aqui o exemplo do grafismo rupestre, um dos mais antigos da América, o picoteado, que foi apelidado pelo Walter de Taradinho, né? Que a importância dele é de informar uma data precisa para essa tradição pictórica, gráfica, que a gente desconhecia, que ela ocorre por todo o Brasil, diga-se de passagem, todo o Brasil Central. Temos os sepultamentos, como eu falei anteriormente, que os esqueletos humanos também, por si só, já
permitem todos os tipos de investigação que você puder imaginar, desde aspectos mais simbólicos, através do estudo das práticas funerárias, mas também aspectos da relação de ancestralidade desses grupos com os nativos americanos do momento da invasão europeia no século XVI, né? O estudo clássico da craniometria, que foi feito desde o século XIX e mais recentemente com métodos modernos pelo grupo do Walter e nós mesmos. E, claro, a possibilidade de extração de DNA, que hoje em dia é um dos principais focos e objetivos desse projeto é conseguir extrair o DNA dos esqueletos que a gente está tirando aqui, que na verdade é algo que já vem sendo tentado nos últimos 15 anos sem nenhum sucesso, e que a gente espera que os esqueletos frescos que estão saindo da Lapa do Santo, ou seja, esqueletos que não estão em armários de museus há décadas, né, esse material esteja mais bem preservado. Então a gente tem muita expectativa de que a gente finalmente consiga dar uma resposta mais definitiva a essa questão da relação de ancestralidade do povo de Lagoa Santa com os nativos americanos do momento do contato, que a gente com a craniometria conseguia dar indicações, mas não conseguia bater o martelo. Ainda com relação aos esqueletos, tem muitos estudos que você consegue fazer para fazer inferência sobre o que a gente chama de estilo e qualidade de vida desses grupos, né? Que vai desde que tipo de dieta eles tinham, como é que eram as doenças que os afetavam, os padrões de mobilidade que eles tinham, se eles eram mais ativos, padrões de atividade, né, que a gente diz, ou menos ativos, se eles eram mais nômades, menos nômades. Então tem toda uma série de estudos clássicos, na verdade, né, de observação do osso, de fazer a leitura do osso, de decifrar o osso para reconstituir a vida desses grupos do passado. Hoje em dia a gente está com um foco muito grande aqui no projeto em estudos de microvestígios, desde de estudos de micromorfologia, que são estudos que olham no microscópio o sedimento do sítio para tentar entender de onde ele veio, qual que é a natureza desse sedimento, como que ele se depositou, até estudos de microvestígios botânicos, por exemplo, para tentar entender quais que eram os elementos vegetais na dieta desses grupos. Então, por exemplo, a gente tem uma colaboração com a Célia Boyadian, do Museu Nacional, que é uma especialista em amidos e fitólitos, onde ela vai extrair o cálculo dentário e buscar no cálculo dentário qualquer restinho, na verdade, né, daquilo que era comido há 10 mil anos atrás. A gente também tem um grupo estudando a antracologia do sítio, né, através tanto de uma parceria com a professora Rita Schill no Museu Nacional e uma parceria também com o pessoal da Universidade de Tübingen, que faz uma técnica que chama petrologia orgânica, que permite não só você identificar que madeira que estava sendo queimada, mas o estado dessa madeira. Ela estava decomposta, ela não estava decomposta, né, e a gente começa a poder reconstituir como é que eram essas estratégias deles para conseguir sobreviver, né, para conviver, na verdade, com o ambiente que aqui existia há 10 mil anos atrás. Os estudos, né, da região de Lagoa Santa, talvez desse arcaico inicial, ou do Holoceno inicial aqui da região, sempre teve uma visão desses grupos como basicamente caçadores-coletores, extremamente móveis, né, que não deixa de ser correta. Mas os estudos, não só do nosso projeto, mas de diversos outros colaboradores, tem qualificado isso, né? E geralmente qualificado no sentido de mostrar que a situação não é tão simples, que a realidade é um pouquinho mais interessante. Então, por exemplo, tem os resultados clássicos que vêm da década de 90 de carneiro, que foram recentemente confirmados, né, por Da Glória, mostrando que, pelo menos entre as mulheres da região, o índice de cáries é muito maior do que aquele que é comumente observado entre grupos caçadores-coletores, estando mais próximo até de alguns grupos agricultores. Isso quer dizer que esses habitantes de Lagoa Santa 10 mil anos atrás eram agricultores? Não, muito provavelmente não, né? O que quer dizer talvez seja que a gente tem uma percepção desses grupos caçadores-coletores que não é tão fidedigna, por assim dizer. E aí é o exercício inverso. Muitas vezes a gente estuda os caçadores-coletores atuais etnograficamente para informar, né, o arqueólogo, mas o contrário também pode acontecer, né? Porque, na verdade, quando você olha para os grupos caçadores-coletores hoje, dos últimos 100, 200 anos, na verdade o que você está vendo é aquilo que restou, entre aspas, do massacre europeu que aconteceu. E você não pode esperar que a variabilidade cultural né, a variabilidade que um dia caracterizou esse modo de vida, por assim dizer, esteja devidamente representada nos grupos disponíveis, vamos dizer assim, para o antropólogo estudar hoje. Então, para você ter uma visão plena do que foi, né, o humano caçador-coletor, você tem que olhar para o passado, você tem que olhar para o registro arqueológico. E aqui na Lapa do Santo a gente tem uma lição muito nesse sentido. Se imaginava que as práticas funerárias eram muito simples, muito, né, homogêneas e constantes. O olhar mais detalhado mostrou que, pelo contrário, são práticas funerárias extremamente elaboradas, né, que envolvem a manipulação do corpo humano como um elemento central, né, desses rituais, que estavam sendo transformadas ao longo do tempo, né? Então, transformações diacrônicas, não essa ideia de que esses grupos
tão simples que eles praticamente não mudavam ao longo de tempo. Não, eram grupos em constantes transformações, eram grupos dinâmicos, né? Outra surpresa, a densidade, a intensidade de ocupação do sítio, né? Ela não é compatível, pelo menos essa é a nossa hipótese, que a gente está continuando a investigar, mas essa hipótese de que a quantidade de sedimento que acumulou na Lapa do Santo muito provavelmente tem um forte componente antrópico, ou seja, aqui o agente deposicional foi o próprio homem. Como? Principalmente através dos fazendo repetidamente estrutura de combustão, fogueiras, né, que vão acumulando essas cinzas. Você pensa, 5 metros de cinza acumulados em 4 meses é muita cinza, né, porque na verdade, depois que você queima uma fogueira, o que resta dessas cinzas é muito pouco, né. Então, a gente tem aqui a ideia de que talvez tivesse uma intensa ocupação do sítio, né, mostrando talvez uma densidade demográfica maior do que no nosso imaginário anteriormente existia, de grupos absolutamente esparsos, extremamente nômades, né? E nesse sentido também os estudos de isótopos de estrôncio que a gente realizou recentemente mostram também uma baixa mobilidade. São resultados ainda que precisam ser expandidos e elaborados para a gente confirmar essas interpretações preliminares. Mas, no momento, tudo indica de que esses grupos eles permaneciam muito tempo aqui na região de Lagoa Santa, né? Não era só um ambiente, um local de passagem, né? E, então, tem todos esses elementos que vão qualificando e expandindo, né, o nosso universo, quase o nosso universo imaginativo de como eram esses grupos, né? Nesse exercício de tentar pensar como é que eles estavam vivendo. Na Lapa do Santo, entre 2000 e 2009, foram exumados 26 sepultamentos, né, e a gente fez um exercício de tentar classificar eles em padrões, ou seja, grupos de sepultamentos que compartilham uma série de elementos entre si. A gente identificou mais ou menos uns 5 ou 6, mas alguns deles eram sepultamentos individuais, que é difícil de ter certeza se de fato era um padrão ou uma variante, né. Dos que a gente conseguiu fazer grupos, vamos dizer assim, bem que a gente tem mais confiança, né, são 3, o padrão 1, 2 e 3. O padrão 1, que é o mais antigo, com cerca de 9.800, 9.500 anos atrás, na verdade são sepultamentos que a gente chama de primários, ou seja, corpos plenamente articulados de um único indivíduo, que era enterrado numa cova rasa e recobertos por blocos de calcário né, decimétricos. Depois, esse padrão é abandonado e vem o padrão 2, né, que deve estar datado aí entre 8.200 e 8.800 anos atrás, que é esse padrão que tem uma forte ênfase na manipulação do corpo. Uma manipulação específica, que claro, o corpo sempre vai ser manipulado num processo funerário, mas quando eu digo manipulação do corpo, é a redução do corpo através do corte, amputação de partes, exposição ao fogo, né, remoção dos dentes, então uma coisa bem ativa, né? E esse padrão, ele era dividido em 2 elementos, basicamente, né, 2 subpadrões, aqueles onde a gente observa a manipulação do corpo ainda perimortem, que a gente chama, ou seja, quando os tecidos moles ainda estavam presentes, ou seja, como se fossem intervenções cirúrgicas, entre aspas, ou seja, né, cortando um corpo propriamente dito, e um segundo momento, que é o padrão 2B, que é quando os ossos já secos eram manipulados e enterrados, seguindo regras muito específicas, né? Por exemplo, você quando encontra o crânio de uma criança, junto com o pós-crânio de um adulto, né, parece que eles estavam seguindo essas regras. Eles não misturavam, por exemplo, crânio de adulto com pós-crânio de adulto, né? Em algumas covas a gente encontra diversos esqueletos, né, diversos ossos de diversos indivíduos misturados. Por exemplo, sepultamento 23 era uma calota de uma criança, né, e dentro dela a gente encontrou 84 dentes, representando pelo menos 5 indivíduos, né? E uma dessas dentições foi identificada pelo Rodrigo, que remontava na boca do sepultamento 17, que é um sepultamento interessante porque ele tem uma marca de queima restrita à porção anterior da boca, que é compatível com a hipótese de que ele foi exposto ao fogo ainda com os tecidos moles presentes, né? Porque se toda a carne já tivesse sido tirada e fosse exposta ao fogo, ia ter uma queima homogênea, né? Você pensa, o único buraco que você tem, né, para expor o esqueleto quando ainda tem os tecidos moles é a boca, né? Então tem diversos esqueletos desse padrão 2 que tem esse tipo de manipulação. Finalmente, ao término dos 8.000 anos atrás, esse padrão é abandonado e vem um novo padrão completamente diferente, que a gente chama de padrão 3, que na verdade ainda não está muito bem datado, mas deve ter entre 7.500 e 8.000 anos, que aí você passa a ter o enterro de um único indivíduo numa cova circular pequena, né, e que os ossos eram quebrados antes de serem colocados na cova, e você encontra essas covas completamente abarrotadas de esqueletos, muitas vezes com uma estrutura de bloquinhos de calcário muito bem delimitada em cima deles, né? Então isso estabelece uma sequência diacrônica dentro do Holoceno inicial, né, mostrando essas transformações. Claro, se essas transformações refletem o mesmo grupo que, vamos dizer assim, alterou suas práticas culturais, ou se são grupos que são oriundos de outras regiões que vieram para a Lagoa Santa, a gente não sabe, né? Isso é justamente o que a gente vai tentar investigar agora, ainda que eu acho que essa segunda possibilidade é a mais plausível, né? Mas é muito raro no Brasil, eu acho que eu conheço muito poucos casos, se é que eu conheço algum, onde você consegue ter
para esses períodos recuados de tempo, né, o Pleistoceno final e o Holoceno inicial, uma sequência diacrônica onde você consegue observar essas mudanças de forma tão clara, né? O que, se você pensar na Europa, em outros lugares onde já tem mais tradição de pesquisa, mais gente pesquisando, isso já é mais ou menos construído, né, essas transformações ao longo do tempo. E o nosso esforço aqui de continuar as escavações na Lapa do Santo é para continuar expandindo, né, e qualificando justamente essa sequência. Porque se a Lapa do Santo tem alguma coisa que eu acho muito especial, é justamente que ela vai desde o final do Pleistoceno, né, o pacote arqueológico, até o final do Holoceno. Então, se você está interessado em entender quais foram essas transformações que aconteceram ao longo do Holoceno, que é basicamente ao longo de todo o período em que o país foi povoado, né, aqui a gente tem esse registro, né, e olhando para esse registro a gente espera conseguir observar cada vez mais quais foram essas transformações. Eu tive sorte de ter um material tão rico à minha disposição para poder pensar esses padrões, fazer as relações com os outros sítios de Lagoa Santa, os outros sítios do Brasil, conseguir inserir isso numa perspectiva mais ampla continental, né? Eu devo muito isso justamente à qualidade desse material da Lapa do Santo e à qualidade das escavações que foram feitas entre 2000 e 2009 pelo Renato, pelo Walter, pelo Danilo, pelo Astolfo, né? Eu tive um material de primeira linha para poder pensar e elaborar em cima dele, né? E isso é outra coisa que a Lapa do Santo, no primeiro momento, a gente imaginou, gente, será que isso que a gente está vendo aqui é realmente único, né? Talvez a Lapa do Santo seja um centro ritual na região de Lagoa Santa, porque tantos sítios foram escavados, nunca se falou disso, às vezes é porque realmente não tinha. Mas eu que sou muito conservador, eu falei assim, vamos com calma. E aí, junto com meus colegas, a gente resolveu revisitar as coleções que tem em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e ver se talvez a gente não encontrava essas mesmas evidências no osso, ainda que o registro de campo já fosse muito difícil, que mostrasse que também essas práticas funerárias estavam presentes em outros sítios. E dito e feito, né, quando a gente começou a olhar com um olhar mais clínico, e o próprio Walter já tinha percebido isso, é que realmente não era, né, não era a questão, né, que estava sendo discutida. E a gente falou, não, na verdade, isso que a gente observa na Lapa do Santo era comum em toda a região de Lagoa Santa, né? O que é interessante, que denota uma unidade cultural desses diferentes abrigos, né? Ao mesmo tempo, quando você sai de Lagoa Santa e vai para as duas localidades mais próximas, que são comparáveis, que é Santana do Riacho e Pains, você já não tem isso, né? Já é outra coisa. O que favorece também essa ideia de que havia um grupo por aqui, que realmente era um grupo lagoa santense, por assim dizer, né? Que era um grupo conectado com essa região e que ficou aqui, talvez por alguns séculos. E continentalmente foi interessante porque não se falava muito dessa questão da manipulação do corpo, né? Dessa redução do corpo aqui no Brasil em contextos do Holoceno inicial. Não que não tivesse, eu acho que é uma questão de olhar, né? O olhar não estava orientado para isso. E depois que a gente começou esse projeto, a gente também começou a buscar em outras regiões, porque nos Andes, nesse mesmo período, isso já era muito comum. Né, essas práticas de decapitação, ou pelo menos as práticas, né, de manipulação do corpo, como eu me refiro, elas já são conhecidas. Não chegam a ser abundantes, mas já são conhecidas. Então também ter isso, de repente, nas terras baixas, aqui no leste da América do Sul, também foi uma coisa interessante, porque coloca, vamos dizer assim, uma pulga atrás. Será que de fato aquilo que foi descrito como um padrão andino é realmente andino? Eu acho que não. Eu acho que na verdade eram práticas absolutamente comuns entre esses grupos caçadores-coletores e que ocorriam por todo o continente, às vezes em maior ou menor frequência em regiões localizadas, né? Mas que era um fenômeno, vamos dizer assim, comum. E dificilmente você vai conseguir fazer conexões entre esses grupos muito distantes, né? Eu acho que só nesse nível mais regional mesmo que faz sentido você comparar. Né? Quando você já está aí a 500, 1000 quilômetros, acho que já fica... faz menos sentido fazer essas comparações.